uma conversa sobre a importância de também olhar para si. Trabalhar com saúde é cuidar do outro, mas e quando o profissional também precisa de acolhimento? Nesse episódio, um bate-papo real sobre os desafios emocionais de quem atua na área da saúde, como identificar os sinais de exaustão e a importância de cultivar o autocuidado na rotina profissional. Bem-vindos a mais um episódio do Unateia Carreiras, o quadro do nosso videocast que conecta histórias, vivências e trajetórias profissionais para inspirar quem está construindo o seu caminho. No episódio de hoje, vamos falar sobre um tema tão urgente quanto necessário: a saúde mental de quem cuida. Afinal, quem cuida de todo mundo também precisa ser cuidado. Para a conversa de hoje, nós temos a presença de um time que vive isso na prática, cada um de um ponto dessa jornada. Diretamente da sala de aula, nós temos a Maria Eduarda. Ela é estudante do 6º período do curso de nutrição na UNA e está descobrindo os desafios e oportunidades da área da saúde. Também com a gente, nós temos hoje o Douglas, é fisioterapeuta, ex-aluno da UNA Itabira e já está atuando no mercado, sentindo na rotina o impacto real do cuidado com o outro e consigo mesmo. E para completar essa roda, nós temos a presença do professor Gustavo, que é docente do curso de Psicologia da UNA Itabira, é também profissional da área e acompanha de perto a formação de quem escolhe cuidar e conhece de dentro as demandas desse caminho. Sejam todos muito bem-vindos e bora começar essa conversa. Nós vamos iniciar agora perguntando para Maria Eduarda. Maria Eduarda, o que te motivou a escolher esse curso dentro de todas as opções que temos dentro da área da saúde? Eu acho que todos os alunos, que escolhem a área da saúde têm como principal objetivo em comum, quando inicia a graduação, conseguir ajudar e cuidar dos pacientes futuros, Eu sempre tive muita afinidade de manusear, de preparar alimentos. E foi assim que eu consegui escolher a nutrição, a unção desse gosto, com o desejo de utilizar da alimentação como minha ferramenta de trabalho. Quando eu iniciei a minha graduação, eu tinha, como objetivo conseguir aprender melhor como o alimento, funcionava e qual a relação dele com os nutrientes. Porém, hoje, sendo estudante do 6º período de nutrição, eu consigo observar que essa visão era um pouco limitada. Porque a nutrição, ela não trata apenas do ato fisiológico de se alimentar, ela vai muito além disso, Eu gosto muito da frase que fala que a nutrição, ela é empática e ela é acolhedora, porque ela abraça o paciente em toda a prática clínica. Ela considera todos os aspectos da vida daquele indivíduo, seja na vida profissional, seja na vida pessoal desse paciente, sempre tentando acolher e tentando entender como que isso vai influenciar na construção daquele hábito alimentar e na relação que aquele paciente tem com o alimento. A nutrição, ela previne, ela trata e ela preserva o estado clínico do paciente. Mas, principalmente, nós, como estudantes da área da saúde, como profissionais futuros, devemos sempre ter em mente que nós não estamos tratando só a doença. Em primeiro lugar, nós estamos tratando o ser humano e disso a gente parte do tratamento humanizado durante todo o processo de cuidado com aquele indivíduo. Maria Eduarda, você já teve experiências sobre o atendimento, sobre o olhar para o paciente, sobre entender como... Eu gostei muito disso que você falou, de que antes da gente tratar uma questão alimentar, seja ela derivada de doença ou de um objetivo estético, a gente está tratando seres humanos. E o alimentar, a escolha alimentar, e isso inclui o cuidado
da Sim. pessoa consigo mesma, ele envolve muitos outros fatores, né? Queria que você contasse um pouquinho pra gente dessa experiência sua e de como que isso te afetou emocionalmente. Qual é o impacto emocional que você teve com as experiências que você teve? Nos últimos 2 semestres, eu fiz 2 experiências muito interessantes que me tocou profundamente, porque foram consultas clínicas muito impactantes. Eu falo que muitas vezes as pessoas relacionam a nutrição com restrição, ou então muitas vezes elas entram no consultório com medo do que vai falar, né? Por medo de ser julgado mesmo pelo pelo jeito da sua alimentação. E nessas duas práticas que eu tive a oportunidade de estar participando, eu vi isso. As pessoas relatavam como era o seu consumo alimentar e logo após falava, ai, me desculpa, eu sei que isso é errado, que isso não é certo. E a gente vê esse medo das pessoas ao entrar ao consultório. Mas também o emocional das pessoas, que muitas vezes elas entram e às vezes não é nenhuma comorbidade ou um problema de saúde. Tem muito do envolvimento emocional, igual eu falei, da condição da vida pessoal daquele paciente, aquilo pode influenciar diretamente na forma como ele se alimenta. E isso toca a gente porque muitas vezes a gente não está preparado para estar ouvindo toda aquela situação. Então, eu acho isso muito importante e, como estudante, eu falo que isso é muito importante a gente tá iniciando esse cuidado com o outro logo do início da faculdade, para quando a gente entre na prática clínica mesmo, a gente saiba manejar a consulta para que ela fique o mais leve possível, para que o paciente se sinta acolhido. Você falou sobre a nossa capacidade, às vezes o preparo para receber isso. E eu queria saber se desde o início lá do curso, quando você falou pra gente que você tinha facilidade de manusear e preparar alimentos, então você queria investigar o poder do alimento na saúde das pessoas. Então lá no comecinho da sua trajetória acadêmica, você já pensava em como seria lidar com a carga emocional da profissão nutricionista? Não, realmente eu não esperava, porque como mesmo eu falei, eu entrei com o intuito. A gente entra com um pensamento muito fechado, muito imaturo, na verdade, né? A gente acha que a gente vai tratar só com os alimentos, mas a nutrição, ela vai muito mais além do que só se alimentar. Ela vai englobar toda a vida da pessoa, eu acho que nem só do paciente, mas também de nós como profissionais. E é muito interessante a frase que fala que antes de cuidar do outro, a gente precisa estar com o nosso autocuidado em dia, né? Porque a gente não consegue estar ajudando sem, né? E também o apoio dos profissionais que nos formam, né? Porque eles são essenciais para a gente, como eles já têm uma prática, eles são essenciais para essa construção educacional. Isso é muito legal e esse aprendizado, essa compreensão, ela vem dia após dia na vivência prática, exatamente. Que você, enquanto estudante, tem ainda muitos degraus para poder subir e vai aprender, mas já é importante o papel do docente, eu como docente mesmo, tá ali com os meus alunos, nós precisamos nos organizar para poder de fato acolher as pessoas, né? Porque quando alguém procura um profissional da saúde, muitas vezes, a maior parte delas, as pessoas têm problemas a serem tratados e as pessoas merecem e nós devemos nos capacitar para poder enxergar além da queixa principal desse paciente. Exatamente. Duda, muito obrigada. Agora eu quero perguntar para o Douglas. Douglas, quando você começou a trabalhar com a fisioterapia, qual foi o maior choque de realidade que você viveu relacionado à saúde mental e à sua prática profissional? Quando eu comecei, né, meu trabalho na fisioterapia, eu já tinha a minha área já determinada, o que eu queria seguir, o que eu queria fazer, que é mais pro esporte, né? E aí, hoje é um ramo que tá muito, as coisas estão muito desenhadas naquela questão de resultados. Então, tudo é por resultado. Então, eu tive um grande choque de realidade quando eu
trabalhei em alto rendimento, já trabalhei em esporte amador, e aí a gente vai conhecendo os atletas ali. Então a gente vai vendo, isso eu aprendi na faculdade, nós somos seres biopsicossociais, né? Então assim, a gente não consegue, levando um pouco para esse lado, a gente não consegue tirar o lado jogador, atleta ali e deixar de lado o pai de família. Então, casar essas duas coisas hoje é muito mais difícil do que a gente pensa. E isso precisa ser muito falado hoje em dia, precisa ser muito bem tratado. Eu costumo falar lá na faculdade com os alunos que é uma pena que o curso de fisioterapia, né, falando em específico que é a minha área, não tenha mais matérias voltadas para a gente, sabe? Para entender mais de pessoas, que a gente precisa disso. A gente entende muito pouco de gente hoje. A gente, no nosso ramo, a gente trata lesão, a gente fala da dor, mas a dor ela é multifatorial. Então, ela está totalmente ligada hoje a esses 3 fatores que eu acabei de falar aqui. E acho que a gente ainda forma muito profissional devendo nesse lado, nesse campo. Você pode formar um cara lá muito bom, que ele sabe tudo da lesão, bacana, o cara fica joia, mas às vezes ele vai se perder um pouco no caminho ali, porque ele não sabe, às vezes, o manejo de uma pessoa que está do outro lado. Porque a gente acaba se interagindo numa sessão, durante um período que você está em um clube ou algo do tipo, as pessoas veem em você saída, na maioria das vezes, pro problema dele. E aí um problema que às vezes é uma dor, uma disfunção, vira um problema psicológico que ele já carrega há muito tempo. A gente tem, hoje, a maioria das pessoas tem algum tipo de dor crônica. Então, assim, falta informação, como conduzir aquilo, como tratar daquilo. Então, eu acho que o meu maior choque foi antes estar do lado contrário como aluno e não ver isso do tamanho que era. Então, quando eu passei a ser profissional, aí eu falei, eu preciso me capacitar nisso um pouco. Então, a gente busca meio, recurso de tudo isso para poder levar o melhor atendimento possível a quem procura a gente para isso. Mas eu ainda acho que a gente precisa corrigir isso lá de cima, sabe? Falando da fisioterapia, né? A gente precisa colocar isso dentro da sala de aula para formar mais gente que não precise, depois de formado, tomar esse susto e aí sim procurar como, né, manejar, ter o manejo nesse tipo de situação. Então, é importante a gente ver como que é mais ou menos a pergunta que eu fiz para Maria Eduarda, né, sobre a sobrecarga emocional, porque às vezes a gente se encontra num momento frustrado porque a gente não conseguiu enxergar de primeira que aquela pessoa que está sendo atendida, no caso, os seus atletas, né, que eles precisariam de um outro olhar. E a gente sabe que a saúde, ela é um complexo de fatores, né? Às vezes a gente tem uma lesão, você falou aí que isso compromete o psicológico e depois vira um ciclo vicioso, isso fica um pouco complicado. Exatamente. E como que você lidou com essa frustração, Douglas? Isso é até uma pergunta muito interessante, porque no dia a dia a gente tem sempre os dois lados, né? Da pessoa que a gente consegue ajudar e da pessoa que a gente não consegue a ajuda. Então, por exemplo, a gente vai falar de atletas. O cara tem um calendário do ano todo de competição e aí vem uma lesão. Aí, você acabou de frisar, a lesão ela é multifatorial. Então, não é porque ele chutou a bola, o músculo dele rompeu, o músculo dele não rompeu porque ele chutou a bola. Existem muitas outras coisas por trás. Então, fadiga, carga, tudo, uma série de fatores e mais esse lado psicológico. A gente pensa muito no biológico ainda. A gente como fisioterapeuta e ali quem conduz o tratamento da pessoa, a gente pensa ainda muito no biológico. Esse lado psicológico ainda fica um pouco à deriva. E as pessoas ficam, às vezes, confundem muitos profissionais de você ser ouvido para aquela pessoa que precisa, que você está fazendo bem para o tratamento, e não é. É por isso que existe a psicologia. Senão, todo mundo seria terapeuta, todo mundo seria psicólogo, né? Se fosse só ouvir e falar o que você pensa, era muito fácil. Então, assim, às vezes é gratificante,
E às vezes é frustrante. E aí a gente tem que, com o tempo de carreira, de profissão, a gente vai aprendendo a lidar com isso, né? Quando a gente acerta, a gente não é o melhor do mundo, mas quando a gente também não dá certo, não quer dizer que a gente é o pior, né? A gente tem que, e até mesmo para nós, como estando do outro lado, a gente também tem que saber manejar isso, senão a gente fica dois na mesma situação. E nesse momento, aproveitando esse gancho que você trouxe pra gente, nesses momentos que aconteceram com você, você já parou para olhar para si mesmo e falar assim, não, nossa, nesse momento eu tô precisando de ajuda? Foi isso aí, foi na marra, porque eu não tinha esse olhar, né, de autocuidado. Não tem preconceito, nunca tive preconceito com isso, pelo contrário, é necessário falar disso. Claro, falar quem deve falar, porque hoje tem muito tipo de informação que é propagada aí que, né, realmente não vale a pena. Mas no meu caso foi na marra mesmo, porque durante a faculdade tive problema e tal, e aí você fica naquilo, vai passar, é assim e tal. E depois que eu formei, e de ver isso em outras pessoas que eu mesmo atendia, é o que a gente acabou de falar aqui, a gente precisa estar bem para cuidar, para deixar quem precisa da gente também bem. E aí foi que eu comecei a pensar mais nesse tipo de situação, porque acontece, aí você pensa que isso é uma coisinha aqui, outra coisinha ali, aí você posterga daqui, posterga dali, e aí, né, cada um sabe a luta que carrega internamente, rotina e tudo mais, e é por isso que a gente tem, na hora de tomar essa decisão, tem que ser uma conversa nossa com nós mesmos. Então, a minha rotina de trabalho hoje ela é totalmente exaustiva. Tem dia que são 16, 17 horas de trabalho por dia. E assim, a gente vai só pensando nisso, trabalhar. Aí você joga uma bola ali, faz uma coisa ali, tá. Mas não cuida realmente do que importa, que é a cabeça da gente, que é o que comanda as nossas ações, o que a gente faz. Então, a gente que está realmente ali na linha de frente, na área da saúde, a gente precisa realmente ter esse autocuidado. E assim, para eu, né, como eu acabei de explicar, que foi realmente na marra, eu precisei passar por situações que eu falei, agora não dá, eu preciso me parar e olhar para dentro e tal, rever muitas coisas. E aí, eu até brinco com os meninos, eu falo, se até eu fiz, vocês têm que não ficar achando que isso tem que acontecer, não é forma de correção, não, isso tem que ser preventivo. Então, né, cada dia que passa as coisas ficam muito extremistas em tudo, então você é resultado a toda hora, é dinheiro, é isso, é resultado, dinheiro, resultado, a gente fica nesse ciclo aí, trabalho, dinheiro, resultado, e aí a gente não percebe e está sendo consumido. E hoje você se sente acolhido? Dentro de todas essas preocupações que você trouxe aí pra gente, né? Se você tá trazendo é porque elas ainda estão aí na mente, elas ainda acontecem no seu dia a dia. Hoje você se sente mais acolhido? Mais acolhido, com certeza. Isso depois que eu voltei pra faculdade, eu me formei na UNA e hoje eu voltei pra lá pra ser preceptor do curso de fisioterapia. Aí isso me ajudou bastante nesse sentido. Os alunos, graças a Deus, todas as turmas que passaram comigo, eu tive um apoio, assim, eles nunca abri coração para ninguém para falar de nada disso, isso eu sempre fiz como profissional, mas a forma que eu vou com o maior prazer, é um lugar que eu me sinto bem de ir, então ali é um lugar que eu sei que eu vou me sentir bem. Então, assim, são alternativas que a gente vai buscando no cotidiano, no nosso dia a dia, que vão suprindo isso. Então, depois que eu realmente pensei nisso e falei que realmente é necessário a gente fazer isso, e aí veio essa oportunidade, sem falar a rede de amigos que a gente tem, família, que também é muito importante no processo todo. A UNA, né, já está na minha vida aí desde que chegou em Itabira, que eu sou UNA, então já vamos para 2018, um tempinho bom aí, 7 anos já de UNA. Então é um lugar que eu me sinto muito bem, sinto acolhido e tenho prazer de ir, isso me faz muito bem. Douglas, muito obrigada. Agora vamos direcionar para o professor Gustavo, e eu queria saber de você, se hoje dentro da sala de aula você percebe por parte dos estudantes uma maior preocupação com as questões que envolvem a saúde mental. Como você tem percebido isso dentro da sala de aula?
Bom, eu tenho percebido assim, muito um efeito de época mesmo, em que a gente tem, ao mesmo tempo, uma grande preocupação até pelas incidências maiores dos sofrimentos típicos né, dessa nossa época e contornados também pelos eventos recentes, né, Isso. mundiais, de pandemia e tudo mais, mas num outro polo também como o Douglas até mencionou, um excesso de desinformação, né? Então, tem uma divulgação muito grande de informações, mas, ao mesmo tempo, o uso delas nem sempre é tão adequado assim. Correto. Mas em sala de aula, eu percebo, sim, já alunos que chegam já com um histórico, com uma trajetória de buscar esse cuidado, já estão inseridos num processo terapêutico ou que já passaram por ele em outros momentos da vida, né? E isso até favorece bastante a nossa condução formativa, porque no caso da psicologia isso é praxe, né? Isso é quase que uma regra assim, ética, né? Não é uma pré-condição para a matrícula no curso, mas é uma regra ética de que junto com o ensino a gente precisa associar aí a supervisão, né? Que começa dentro do curso mesmo, nas práticas de estágio, mas fundamentalmente o próprio cuidado em seu processo pessoal de psicoterapia, né? Então, isso que é uma condição fundamental para uma boa formação do psicólogo, a gente já vê bem mais favorecida hoje em sala de aula por essa trajetória que os alunos já trazem. Professor, você falou aí que isso faz parte, né, do processo formativo dos estudantes de psicologia, mas eu queria que você contasse um pouquinho pra gente, né, como que o curso, de fato, prepara esses estudantes, porque não só na psicologia, mas na psicologia a gente tem um contato direto com problemas e problemas e problemas e questões, não vou nem chamar de problema, vou chamar de questões que precisam ser tratadas, o gerenciamento emocional, né, o lidar com esse sofrimento mental que hoje está tão frequente. A gente vê cada dia mais, né, pessoas com ansiedade, pessoas com depressão, e eu queria que você contasse um pouquinho sobre as estratégias que são utilizadas dentro do percurso formativo da psicologia para poder ensinar esses estudantes a lidarem com essas questões quando eles vierem para a vida profissional. É muito interessante porque essa é uma dimensão que atravessa todo e qualquer conteúdo que a gente vai trabalhar na dinâmica do ensino, né? Então, seja no campo do estágio, seja numa disciplina mais específica, como a psicopatologia, que eu já lecionei, seja numa área mais abrangente que vai envolver questões raciais, todas elas vão atravessar aquilo que traz mal-estares para a nossa existência humana, que invariavelmente está na relação com os outros humanos, né? E Com como o Douglas certeza. trouxe essa dimensão biopsicossocial. O social responde por muito disso que acaba nos desorganizando em alguma medida. Então, no atravessamento das discussões teórico-práticas em sala de aula, sempre surge algum conteúdo, né? Alguma fala de, olha, né? Já aconteceu isso comigo, eu conheço um caso assim. Então, faz parte da condução do professor fazer essa mediação que, ao mesmo tempo, precisa ter uma escuta acolhedora, e também, por outro lado, tem uma restrição ali, porque é uma profissão que tende a se confundir bastante no espaço, e ali, né, o lugar da sala de aula é onde a gente não vai conseguir tratar, e nem deve, nem pode, Sim, né, com tratar as certeza. questões que são de cada um, né? Então, o grande ponto que eu acho ali que é fundamental para o professor, e é como ele vai tentando conduzir, é essa mediação entre aquilo que surge pelo aluno, mas que diz respeito a um social muito mais amplo, né? Embora venha como um caso único, não diz respeito somente a ele, e é nessa medida, então, que a gente tenta devolver isso para essa dimensão do coletivo, que é com a qual ele vai trabalhar, mas naquilo que implica ele individualmente, sim, é preciso buscar, então, um suporte mais individualizado, né? Um apoio profissional, né? Todo profissional precisa de um psicólogo, né, para Exato, poder lidar com exato. as questões, porque são muitas. Sim. Independente da área da saúde que a gente vai trabalhar, são áreas de impacto direto, né? Porque a escutativa ela faz parte do processo de formação profissional e de atuação do profissional da saúde. Então a gente tem que aprender a não sugar tudo isso pra gente também, pra gente conseguir gerenciar as coisas e cuidar da nossa saúde mental. A gente já falou aqui hoje, né, sobre pra gente cuidar bem do outro,
a gente precisa estar bem. E aproveitando esse gancho, eu quero perguntar para todo mundo que está aqui agora, para vocês três, quais são as ações, as atividades que vocês fazem todos os dias para poder cuidar da saúde mental de vocês? Eu acho que tirar um tempo para você mesmo, para você praticar o autocuidado, para você se ouvir, para você ouvir seus pensamentos, porque às vezes a gente passa a semana tão na correria. Eu, pelo menos como estudante, eu falo, vai chegando no final, vai juntando tudo, as matérias vão ficando mais complicadas, as práticas. Aí, ainda mais quando você trabalha e estuda. Você passa, a semana passa assim, você não se ouve, você parece que vive no automático. Então, acho que esse momento de você retirar do dia, um pouquinho de cada dia, fazer uma leitura, fazer um passeio ao ar livre, ter um momento de autocuidado mesmo é essencial para você se cuidar e para você conseguir cuidar do outro. Conta pra gente, Duda, você tem tirado esse tempinho pra você? Mais difícil, mas ao menos, não todos os dias, mas ao menos uma vez na semana eu tento Desligar a mente um pouquinho. A gente vive em tempos de pensamento sim. acelerado, né? Muitas de informações, autocobrança. É. Exatamente. Eu lembro bem que meu pai, ele sempre falava pra mim assim, está na fase estudante, né? Eu tava lá também estudando, já faz uns 10, 12 anos. E meu pai falava assim, você não tem que ser a melhor, mas você tem que estar entre os melhores, né? E isso é uma cobrança que já vem de fora também, né? Então, o não cumprir expectativas do outro é muito difícil na nossa sociedade, né, professor? Porque o não cumprir, ele leva a uma resposta que muitas vezes é uma resposta que a gente não gostaria, então a gente tenta cumprir com a expectativa do outro, mesmo que isso rompa. Eu tô falando enquanto pessoas, né? Mas aqui nós estamos todos entre profissionais da saúde. Mas isso rompe, às vezes, com nós mesmos, com as nossas vontades. E é o negócio de saber impor limites, né? Pra gente poder se cuidar um pouquinho também. Douglas, conta pra gente. Isso é uma das questões, né, que eu falei que foi na marra, né? Que eu tive que aprender, foi isso. Colocar mais coisas na rotina que me fizessem bem, né? Então, assim, uma coisa hoje em dia que me acalma muito, que eu fico tranquilo e, assim, dá uma descarregada no peso todo do dia a dia, é a oração, que eu não abro mão, né? E todos os dias, 3, 4 vezes por dia, eu faço, não é nem tento, eu faço, porque independente do lugar onde estiver, eu tiro um tempo lá e faço. Isso me deu um alívio muito grande. E enxergar prazer também nas coisas que a gente faz que está no nosso cotidiano. Por exemplo, a sala de aula. Então é uma coisa que eu sempre quis desde a graduação, tá dentro da sala de aula. E foi onde também eu encontrei uma forma de me tranquilizar, de estar bem comigo mesmo. Então eu adoro, eu amo de paixão ensinar. Então quando eu tô ali também é uma coisa que eu me sinto bem. Sem falar outras coisas da vida, de estar em família, estar em amigos. Então, assim, buscar fazer mais essas coisas e não deixar que, igual você acabou de falar, o peso do não cumprimento da expectativa do outro pese tanto na nossa cabeça, né? Então, a gente tem que... Uma frase que eu levo sempre em palestras, os cursos que eu dou por aí, que é a frase do Cortella, né? Que fazer o melhor que nós podemos nas condições que nós temos, enquanto não temos condições para fazer melhor ainda. Então, acho que isso resume a minha vida. Então, eu acho que é mais nesse sentido aí, nesse caminho. Eu acho que a fé, ela move montanhas de fato, né? Esse dito popular, ele tem muita relevância, porque a gente se apega mesmo, e a gente encontra conforto, a gente encontra acolhimento, e isso dá um gás, recarrega as energias da gente pra gente seguir. E aí, professor, me conta.
Só fazer um pequeno desvio, que você tocou num outro ponto também muito interessante dessa frustração e atender a expectativa do outro, e isso, né, quando está no âmbito das realizações já é muito pesado, mas também na psicologia, principalmente na área da orientação profissional, a gente vê muito que às vezes isso já acontece antes, na própria escolha profissional, né? Às vezes a pessoa tem aquele desejo ali, se enxerga no mundo de uma maneira, mas precisa atender uma expectativa familiar e acaba escolhendo algo que ela teria ali toda a condição, né, de organização, de competência para se dar bem, mas por não estar conectada ao desejo, ela acaba, né, passando por isso da frustração. Então, mesmo antes de chegar na vida profissional, isso precisa ser visto com muito cuidado. As famílias precisam também ter essa sensibilidade. E respeitar o espaço de Exato. escolha do outro, Exato. né? Mas na lida do dia a dia também, eu gosto muito de pensar, né, dessa forma de tríade, né? Então, a minha tríade da sustentação mais ou menos harmoniosa da saúde passa pelo campo da ciência, pelo campo da arte e cultura e pelo campo do esporte. E aí, seja pela prática, seja pela apreciação, né? Então, naquilo que nos ajuda a desenvolver, aprender mais, ampliar nossas faculdades mentais, naquilo que nos conecta com a estética, com o belo, né? E aí, né, a questão temporal que você falou, né? A gente sempre com pressa, então a arte ela também nos desacelera, ela nos reconecta com um bom ritmo, assim, conosco, e a prática da atividade esportiva ou, né, da atividade física como um todo, né? A liberação de hormônios, exato, né? Não apenas nos desenvolve fisicamente, mas tem toda essa liberação dos transmissores que vão gerar esses outros efeitos psíquicos, né? E o que enlaça essa tríade, sem dúvida, é o afeto, né? É a gente gostar disso tudo, mas fazer isso tudo na relação com outros. A família, filho, esposa, amigos, são, né, os companheiros de trabalho, os alunos, né? Então, esse enlaçamento afetivo também que favorece que, né, numa prática docente, que não é algo simples, não é algo muito fácil, mas a gente está ali tendo que ler coisas, não é um volume enorme de coisas, mas a gente está lendo aquilo que a gente gosta para lidar com pessoas que faz bem estar junto, né? Transmitir aquilo que no momento anterior a gente recebeu de transmissão. Então esse tipo de lançamento no dia a dia é o que também vai possibilitar que para além das horas livres que a gente deve se dedicar só a isso e esquecer o resto, mas também nas nossas horas de atividade a gente poder se conectar assim, fazer com que isso tenha um lugar ali também nessa nossa ordem de desejo. Reconfortante, né? Dentro do consultório, eu sempre pergunto para os meus pacientes assim... E o que você, pessoa, não tô falando do filho, não tô falando de você como filho, não tô falando de você como profissional, não tô falando de você como pai, como esposa, nada disso. Eu quero saber o que são as coisas que te dão sensação de prazer. O que realmente te reconforta. E aí a gente, às vezes, dependendo do que eu escuto de resposta dos meus pacientes, isso me faz fazer uma viagem interna para ver o que é que eu realmente gosto, né? Claro que eu amo a minha profissão, eu amo a carreira de docência. E com 18 anos, quando eu fui para a faculdade, eu já sabia que eu queria fazer mestrado, que eu queria fazer doutorado, que eu queria, né, mostrar, compartilhar conhecimentos. Talvez isso um pouco em razão, né, em função de eu ser filha de uma professora também, então isso vem de berço. E eu venho buscando cada vez, assim, olhar um pouquinho para dentro para reconfortar mesmo. Porque às vezes eu me pego nesse pensamento acelerado, às vezes a pessoa tá conversando comigo, eu tô com... na minha vida pessoal, né? Obviamente no profissional a gente tá ali, sempre atento. Mas na minha vida pessoal, às vezes alguém tá conversando comigo e eu tô com a minha cabeça lá em 384 outros problemas que eu tenho para gerenciar. E aí é um pouco da gente se dizer, pare. Realmente assimilar como que eu posso trazer isso para dentro da minha rotina profissional, né? Enquanto nutricionista de consultório, enquanto docente, enquanto coordenadora acadêmica, como que eu posso trazer isso para ser mais leve? Porque Douglas falou aí, uma rotina de 16, 17 horas de trabalho é o que a gente enfrenta e chega no fim a gente tá cansado.
Então, chega no fim de semana, à noite, eu só quero ligar uma televisão e assistir uma série deitadinha no sofá, porque ali realmente minha cabeça desliga de todas as outras coisas que acontecem e de preferência tá deitadinha no sofá com as pessoas que eu gosto, com minha mãe, com os meus cachorros. E é realmente, sabe? Eu acho que quando eu consigo tirar um tempo no fim de semana para poder me desligar e fazer isso, eu tenho uma outra semana, na semana seguinte, né? E aí, Douglas, eu queria te perguntar, dentro do seu ambiente de trabalho, você tem, né, incentivo para poder cuidar da saúde emocional, ou isso ainda é um tabu? Você falou comigo um pouco aí, né, essa questão de lidar com atletas, performance. Às vezes, assim, eu de fora percebo que pode ser que não tenha espaço para isso. Então, eu queria te escutar um pouquinho sobre. Não, totalmente. É porque, assim, vai muito de onde a gente se encontra, né? Por exemplo, aqui a gente está falando de uma cidade do interior, então, às vezes, vou pegar até o exemplo desse ano, né? Que a gente estava no projeto com o Valério, que é um clube da cidade, e aí teve toda a estrutura para os atletas lá, né? Claro, dentro da nossa realidade aqui. Mas se a gente for pegar hoje clubes aí de primeira divisão, clubes, né, grandes, isso é regra, né? Lá dentro é regra. E no meu caso, quando eu tive essa oportunidade aqui, em outros locais, em outros clubes também que eu passei, enxergar isso veio como se fosse um espelho, os atletas para mim. Porque eu escutava deles, né? Eu não sou psicólogo, não sou terapeuta, sou fisioterapeuta. E eu escutava deles. E aí, isso me tocava para eu falar, opa, né? Aqui tem um ponto. Então, a gente precisa ter um olhar diferente para isso. Então, partia muito mais disso, né? Do que propriamente, às vezes, algum outro tipo de situação. Então, se a gente tem no clube a estrutura, a gente usufrui e tudo mais. Se a gente não tem, a gente tem que procurar outros caminhos, mas não pode ficar sem realmente se cuidar. E principalmente nesse mundo do esporte, igual eu tinha falado, a questão da cobrança, de resultado e tudo, a gente lida aí com pessoas que, na maioria das vezes, estão todo mundo longe de casa, longe de família, sem apoio, né, psicológico, sem apoio fraterno ali mesmo, de família. A gente acaba virando família para essas pessoas. Então isso acaba também ensinando a gente um pouco desse lado aí, de ter esse cuidado genuíno com as pessoas e abrir também a nossa cabeça para isso. Então nesse sentido, se a gente não tem ali dentro do nosso ambiente de trabalho, seja um clube, uma clínica, o que for, não tem esse corpo clínico ali que possa fazer isso para a gente busque alternativas para poder se cuidar. Obrigada. E eu queria perguntar para você de novo, professor, o que você acha que a gente ainda precisa construir para a gente poder tratar temas relacionados à saúde mental dentro do processo formativo de uma forma mais estruturada e menos pontual, para a gente conseguir preparar os nossos estudantes para o que eles vão encontrar lá fora, né? Porque a teoria é uma coisa e a prática é outra. Cada paciente que você recebe, independente da área que você vai trabalhar, tem uma realidade, tem questões diferentes. Eu queria ouvir a sua opinião sobre esse assunto. Bom, eu pensaria primeiro assim, numa evolução que a gente tem hoje em relação à própria noção do que é a saúde mental, pensando aí na OMS, que, né, de décadas atrás, em que se entendia a saúde mental como a ausência da doença, a ausência do sofrimento, e hoje já não se trata mais apenas disso, mas de toda uma condição, mais de pensar num bem-estar pleno, de vivência, de possibilidades, mas que também ainda merece mais debate, mais avanço, porque essa ideia de bem-estar, bom, de que bem-estar é esse que a gente está falando, né? Recuperando um pouco da fala da Maria Eduarda no começo, né? A pessoa chega, então, com uma certa culpa ali em relação ao seu comportamento alimentar, e às vezes, pô, né, será que ela precisa ser tão restritiva, assim, de que bem-estar é esse que a gente está falando? E num país que tem uma grande vulnerabilidade nutricional, né?
né? Numa dimensão com também certeza. que o Douglas traz aí da sobrecarga de horas de trabalho, da atividade, do esforço. E pensa que também somos um país que há aí alguns anos, né, a maior causa de afastamento laboral passa aí pelos agravos, né? Com certeza. Aí principalmente na região da lombar, né? Passa por aí, né? Se eu não estou enganado, Com né? certeza. Então, porque também está ligado a essa ideia atual de saúde mental, também a produtividade, né? Então, produtividade às custas de quê? O tempo Né? todo você tem que estar Então, produzindo alguma coisa, senão você é um inútil. A cabeça da gente sabota, gente, né? sim. E aí Pensamento de vem quem esse campo da sente, pensamento de frustração, quem isso que sente. você trouxe também, né? Então, assim, primeiro pensar a saúde mental ainda de uma forma mais ampliada do que a gente já pensou antes, mas também avançar em relação ao que a gente pensa agora, porque há um certo imperativo para que se esteja bem, mas para que a gente esteja bem, a gente precisa estar bem articulado essas dimensões biopsicossociais que o Douglas trouxe, né? E aí eu penso que a educação, e aí é o meu campo essencial de trabalho, recente agora na educação superior, mas a minha trajetória profissional toda é na educação básica, e eu enxergo que a educação, e aí mesmo na educação superior, para além do curso de psicologia, a educação é um campo de oferta. Porque na psicologia a gente vai trabalhar assim com a teoria, com a técnica, com a metodologia, do cuidado, da prevenção e tudo mais, né, voltado especificamente para isso, porque é a nossa base mesmo. Mas, para além da psicologia, a educação é um campo de oferta. Porque quanto mais a gente consegue ampliar horizontes, ampliar práticas, ampliar visões para o sujeito, mais ele também pode se identificar com algo e ter melhores escolhas. E quanto mais as escolhas de vida deles estão relacionadas àquilo com que ele se identifica, é mais possível que ele consiga chegar a esse estado não pleno, mas pelo menos mais harmônico, né, em relação a essas dimensões de vida. Então, eu entendo que a educação trabalhar isso não de uma forma pontual, porque né, é isso, a gente pensa naquele mês, um mês disso, um mês daquilo, em que a gente vai pensar no agravo, né? Naquilo que já piorou, naquilo que já saiu de um mal-estar e passou por um adoecimento. Né? E aí sim, o adoecimento precisa sim de um tratamento, mas antes disso, o que faz com que a gente não adoeça? Isso está no campo da oferta. Né? Antes mesmo da prevenção, isso está no campo da oferta, que a gente tem mais possibilidades. E aí entra de novo, então que possibilidades que a gente tem, né, em uma dimensão mais macro de ter, por exemplo, uma boa alimentação que responde também pela nossa condição de ter um bom desempenho físico para qualquer atividade que a gente for fazer, não só esportiva, né? Então, que possibilidade que a gente tem de ter bons vínculos familiares que sustentem essa nossa possibilidade e de caminhar para fora desse núcleo original e explorar a sociedade como um todo, né? Então, a educação, que começa aí na educação básica, ela é muito poderosa nesse sentido de trabalhar a saúde mental no dia a dia, mas talvez o que falte seja a noção mesmo, o entendimento de que isso está sendo feito. Com certeza. Porque a gente pensa nas práticas educativas, mas como se elas fossem apenas pedagógicas e não são. Né? Isso que se trabalha através do ensino compõe um campo de uma dimensão muito maior. Né? E no ensino superior, aí eu vou recordar de uma prática muito recente nossa, que a gente comunicou, né? Tivemos aí em Itabira uma semana da música e que totalmente integrado com o que a turma estava discutindo teoricamente, então eles foram viver na prática a partir, né, de uma oferta da equipe de música, o Pete, que aqui eu saúdo aqui, e assim, podendo ver algo que ali em sala de aula a gente não conseguia oferecer. Né? Mas que isso traz para eles uma dimensão do quanto isso vai ser funcional para a prática deles como profissionais, mas sobretudo na vivência que cada um pôde experimentar ali e o tanto que isso gerou uma sensação de bem-estar. Com certeza. Obrigada pelas colocações. Queria colocar outras aqui, que esse campo da frustração que a gente entra, né, que a gente já comentou aqui várias vezes enquanto profissionais,
Muitas vezes eu, como docente, dentro de sala de aula, servindo como um norte para os meus estudantes, eu tento mostrar para eles que não é tudo perfeito, que a gente encontra muitos percalços no caminho para exatamente evitar esse tipo de frustração. Porque, por exemplo, às vezes, como nutricionista, meu paciente chegou, prescrevi um plano alimentar para ele, aí ele não seguiu, ele não voltou. Aí a gente começa a questionar, será que o problema sou eu? Isso. Será que aconteceu alguma coisa? Seu atleta lesionou, será que foi alguma coisa que você deixou de fazer ou que você fez errado? Cara, não é isso. Outra coisa que eu acho muito, que eu tenho visto muito dentro de sala de aula no processo formativo dos estudantes, eu vejo assim, uma sobrecarga muito grande, emocional, isso da gente se cobrar. Sabe o que eu acho que a gente se cobra muito? Porque da mesma forma que como nutricionista eu falo com as pessoas sobre os padrões estéticos, vida perfeita que a gente vê lá no Instagram, hoje como profissional, não sei se pra vocês, que são nas áreas de vocês aparece, mas todos os dias eu tenho patrocinado falando assim, se você ainda não tá faturando 50 mil reais, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí eu fico pensando assim, cara, será que eu sou um fracasso porque eu não tô ganhando 50 mil reais por mês? E, cara, não! Você sabe aonde que eu consigo enxergar que eu não sou um fracasso? Quando eu tô dentro da minha sala de aula com os meus alunos e eu recebo deles feedbacks o tempo inteiro. A gente tá acontecendo agora o mês do professor, então a gente tá recebendo mensagens dos estudantes para os professores. Eu como professora de nutrição, tô recebendo as mensagens para mim que vão ser coladas lá na parede. Mas eu fico vendo como eu sou exemplo. E aí, isso me reconforta e mostra. A Maria Eduarda estava contando o caso da paciente que ela atendeu. Ela é minha estudante. E no dia que a gente atendeu, dentro de nutrição clínica, ela falou para mim, falou assim, Aira, parabéns. Hoje foi um dos dias que mais marcou a minha história dentro do meu percurso formativo, porque você está olhando para a pessoa. Sabe? Então, mostrar que você não vai sair formado ganhando 50 mil reais, você não vai chegar lá. Tudo que eu sei hoje, eu tenho 8 anos de formada, são 8 anos de construção pós-graduação que eu venho adquirindo, acho que estudar é muito importante, a gente se atualizar, entender daquilo que vem mudando, porque hoje informação é muito rápida, a ciência também é muito mais, né, desenvolvida. Então, da gente trabalhar isso com eles, esse campo de que a gente não chega no alto da escada em um passo só, a gente sobe todos os dias, todos os meses, a gente está subindo degraus para poder chegar lá. E se nós formos profissionais comprometidos, e isso também engloba um pouco daquilo que você fala, da família respeitar a escolha, de entender, isso faz com que nós tenhamos, não estou falando que quem fez um curso que não gostaria, não vai ser um bom profissional, mas quando a gente pode fazer aquilo com amor, a gente tem outro sabor no desenvolvimento da nossa atividade, né? Então, eu acho que isso também é muito importante. Chega aluno chorando pra mim, professora, eu não sei fazer isso. Eu falei, calma, vamos aprender. Então, isso de ter empatia, de escutar, de acolher e de mostrar esses degrauzinhos que vão subindo, eu acho que é importante. E é importante também a gente entender uma outra dimensão da frustração que é mais importante, que ela é constitutiva. Porque tem uma realidade que não nos permite fazer tudo que a gente quer, tudo que a gente pensa, tudo que a gente imagina. A gente tem realizações, mas uma satisfação plena é impossível. Agora, quando essa frustração ela vem ordenada a partir de um imperativo que você tem que, né, o retorno disso é uma culpa. Né? Agora, quando a gente entende que isso está na nossa Constituição, a gente consegue reverter isso para uma ideia de responsabilização. Daqui até ali eu não consigo ir, mas para onde eu posso caminhar? Né? O que é da minha responsabilidade fazer com isso? Né? Então, acho que essa virada também é muito importante. Ótimo. E eu queria perguntar para todos vocês, o que vocês acham que representa para vocês a frase cuidar de quem cuida? O que vocês têm de percepção sobre ela? É o que eu falei aquela hora, né? Que a gente precisa cuidar dos profissionais para que eles possam se tornar profissionais capacitados para conseguir cuidar dos pacientes. Porque falou uma coisa que eu achei muito interessante que ele falou, às vezes, da influência na escolha profissional. Muitas vezes, às vezes, quando tem uma interferência, vão se formar profissionais frustrados que terão pacientes frustrados por não conseguir alcançar os objetivos, sejam eles nutricionais, fisioterapêuticos
ou na área da psicologia. Então, é muito importante isso, o profissional estar capacitado antes de conseguir ajudar o outro. Saúde plena nem sempre a gente vai garantir, mas uma condição, né? É básica. E você, Douglas, conta pra mim. Eu acho uma frase muito, muito interessante, né? Hoje a gente tá discutindo, tá falando disso aqui. É tudo, eu falei das lesões, né? Que são multifatoriais, e a gente pode ver também que todas essas áreas aqui, igual a gente tem cada um aqui na sua área, tudo se interliga também, né? Então, uma pessoa hoje, quando ela precisa de cuidado, ela pode ter uma lesão ali na perna, mas um dos fatores pode não ser o caso da fisioterapia. Talvez ela precise da nutrição, uma redução de peso, alguma coisa, ou ela já tem alguma coisa crônica na cabeça, que aquilo atrapalha no processo da lesão dela. Então, assim, isso também bate um pouco aí nessa frase por causa disso. Se a gente não cuidar de quem cuida, a gente tá ali a todo tempo para isso, para cuidar das pessoas. Então, se a gente não tiver também quem tem esse olhar para a gente, às vezes, né, que aí é o caso, aí entra o local onde a gente trabalha, entra a nossa família. Então, eu acho que por isso que a gente estava falando aqui de informação ser propagada da forma correta, entra também nesse caso. Acho que isso tem que ser realmente falado, que é o que a gente tem, é o nosso corpo, a nossa saúde, que é algo importante. Então, se a gente conseguir disseminar cada um na sua área o máximo de informações que sejam realmente devidamente plausíveis, a gente já vai estar cuidando de muito mais pessoas do que a gente imagina. Dentro da sala de aula, no ambiente de trabalho, no nosso dia a dia, no cotidiano, vai ser uma coisa melhor da gente lidar do que é hoje. Que eu ainda acho que hoje é muito falado, mas eu acho que ainda é falado demais por quem entende de menos. Às vezes a gente demais querendo falar de um assunto tão sério e às vezes falando coisa que não deve. Então a gente tem que saber realmente cuidar e saber quem também quer cuidar da gente, né? Com certeza. Esse ponto é muito legal da gente estar. Você falou do corpo, do psicossocial. Eu falo muito com os pacientes assim, olha aqui, eu moro nessa casinha aqui. Eu vou viver em guerra com essa casinha aqui, que é o único lugar que eu não consigo sair dessa casinha aqui. Eu vou viver em guerra, eu não vou cuidar da casa, eu vou deixar a casa empoeirar, eu vou deixar a casa envelhecer, eu vou deixar um cano estourar, eu vou deixar a caixa d'água quebrar e tudo isso. Não, a gente precisa cuidar dessa casinha também, né? E Gustavo? Penso muito que até por tal o mesmo significante aí nas duas pontas, né, vai dando essa dimensão de que não é algo linear, né, mas é sempre um retorno, é sempre um cruzamento, né, então cuidar de quem cuida, se a gente for, e quem que é esse que cuida? E quem que é esse que está cuidando? A gente sempre vai aumentar uma rede. Com certeza. Né? Não é algo que para ali no 1 a 1. E o que é cuidado para cada um também, se sentir cuidado, né? Que vai muito além da ideia de tratamento, né? Muito além e muito anterior a ela, né? Então, pensar, o cuidar de quem cuida é, sobretudo, a gente viver em rede. As nossas redes afetivas, redes profissionais, isso. E eu queria ouvir de vocês dois, que já são profissionais da área, e da Maria Eduarda também, dentro da sua vivência como estudante, qual é o maior aprendizado emocional que a carreira profissional que vocês escolheram trouxe para vocês até o dia de hoje? Acho que para mim, que tô na área estudantil ainda, é a escuta ativa. Aprender a escutar, né, direitinho, saber ouvir, saber atender o que o paciente realmente quer, o que ele o que tem por trás do que ele quer primeiro. Do que ele quer, exatamente. Antes de eu começar a tratar, entender a fonte daquele problema, que às vezes não é nem uma questão fisiológica, é uma questão emocional que está levando aquele problema. Isso mesmo. Obrigada, Duda. Eu acho que todos os dias a gente tem, né, experiências, a gente que lida com pessoas, a gente tem experiências de todas as formas durante o nosso trabalho, né? Mas são dois pontos, assim, que depois de formado, que realmente me mudaram, assim, a minha forma de enxergar tudo ao meu redor. Primeiro é a questão da empatia, que eu acho que difere a gente para animal é realmente a empatia, senão a gente, né,
não seria um ser humano. Por mais que ainda tenha pessoas ainda que lutem contra isso, mas eu acho que isso é um ponto importante e saber o meu limite. Igual a gente estava conversando de se eu ajudei uma pessoa, ela ficou emocionada, eu mudei a vida dela, eu não sou o melhor. E também se eu fiz um trabalho que às vezes não deu certo para outra pessoa e ela procurou ajuda com outra e conseguiu, eu não sou o pior. Não deu certo. É o que eu falo sempre com os alunos. A gente precisa deitar na cabeça no travesseiro todos os dias e falar, eu fiz o meu melhor, com o que eu posso. Se eu não pude ajudar ela, que outra pessoa ajude. E a vida segue assim. Todo dia a gente vai ajudar pessoas, a gente estuda, trabalha, para que todos os dias a gente ajude o maior número de pessoas. Mas nem sempre isso é possível, justamente por essa série de fatores que a gente está falando aqui. Por isso que eu acho que a educação é a base de tudo na vida da gente. Então acho que a educação muda tudo. Então, infelizmente a gente vive em um país que não dá, né, tanta ênfase para isso, porque se desse o país eu acho que não teria tanto problema igual tem, não vale nem entrar nesse mérito, mas eu acho que se realmente fosse feito da forma que o país tem potencial para ser feito, a gente teria pessoas aqui incríveis, pesquisadores, para tudo que é área. Falta realmente, né, a chegar no produto final lá, mas aí às vezes tem coisas no caminho que não deixam. Mas a gente, enquanto está na nossa área, a gente dentro da sala de aula, a gente vai tentando fazer isso onde a gente tem acesso, que é no nosso cantinho ali, mostrando o que a gente acha que é o melhor para ser feito. E eu acho que são esses dois pontos, a empatia e saber o meu limite. Porque depois que a gente, até um certo ponto, a gente não tem tanta experiência, a gente sofre muito com isso, de frustração, de eu não conseguir ajudar a pessoa, eu sou ruim pra caramba, por que eu tô errado? Que você tinha acabado de falar. Então hoje em dia isso já muito mais controlado. Fico chateado, mas tá sabendo lidar melhor. O próximo que vier com o mesmo problema, eu tento fazer melhor. Então acho que são esses dois pontos aí que realmente ficam de mais importante. Gustavo? O que eu trago, né, desde o início da minha formação na psicologia, né, desde a graduação, é que esse processo formativo não termina. Né? Formalmente ainda estou aqui, né, tendo concluído o mestrado, mas tem um horizonte grande ainda pela frente. Isso não para nunca. Outro dia ontem mesmo estava brincando com os alunos, assim, dizendo que se eu puder escolher lá no último momento da minha vida o que eu quero aprender alguma coisa. Eu quero ir embora tendo aprendido algo. Mas para a prática profissional, o que isso faz desenvolver para mim, o que isso fez desenvolver para mim é que atravessando toda e qualquer habilidade, comportamento, atitude, estão os afetos. Que é isso que seja pensar nos afetos como as nossas funções mentais mesmo, ou como verbo mesmo, né? Naquilo que afeta o outro, naquilo que permite que a gente troque algo, e é na troca que a gente muda de posição. Eu acho que isso é muito legal, e tem uma frase, não vou saber o autor agora, mas que fala: cada um que passa por nós não vai embora só, deixa um pouco de si, leva um pouco de nós. Eu acho que esse é o nosso papel. Quando eu penso no principal aprendizado emocional, eu acho que tem dois pontos também. O primeiro ponto eu trouxe da minha vida pessoal, que é: eu não sou o centro do mundo. Nem tudo acontece por minha causa, nem de bom, nem de ruim. Então, às vezes, a gente tem que se desligar de algumas coisas, porque o problema não sou eu. Não é minha responsabilidade. E o outro é o existir. Porque dentro, tanto da academia, e da academia eu falo a docência, quanto dentro do meu consultório, como nutricionista clínica, eu tenho um propósito. E meu propósito é transformar vidas. E deixar no outro que passa por mim algo de bom. Nem sempre eu consigo, mas eu não sou o centro do mundo. Nem sempre é minha responsabilidade. Então eu acho que desapegar um pouco disso, né? Eu tinha muito isso, quase uma mania de perseguição. Tudo é por minha causa, tudo é por meu problema, é por minha causa. E hoje não mais. Hoje a gente tem que dar o nosso melhor. A gente tem que ter empatia, a gente tem que escutar, a gente tem que se relacionar, criar vínculos, laços afetivos. E isso é o que conforta. Eu queria muito agradecer vocês pela presença aqui hoje. E é isso. A gente que agradece. Muito obrigada. Foi uma oportunidade maravilhosa. É um prazer.
Prazer, agradeço muito também Obrigada. pelo convite, por conhecê-los e trocar ideia com vocês. Se tem algo que a gente leva desse papo, é que o cuidado começa de dentro. Com apoio, rede e diálogo, dá para exercer a profissão com mais presença e menos peso. Muito obrigada aos convidados desse bate-papo tão necessário. E para quem está ouvindo, se você também escolheu a área da saúde, lembre-se que o seu bem-estar é parte do cuidado com o outro. Até o próximo episódio de Una Teia.